Oh não! Oh não! He's got us! Ah! Ativar! Foguete de cotovelo! Afonso, o programa já começou, Afonso. Afonso, ei. O que foi? Começou, cara. Vamos parar de brincar? O que foi, galera? Tô pronto aqui. O programa começou, tu tem que falar aquela frase, aquela curiosidade legal no começo. Ah! Vocês sabiam que... Eu sou o Beto Estrada. Eu sou Didi Braguinha. E eu sou o Afonso Solano e no Robotop de hoje nós vamos topezar os maiores monstros do cinema. Já começamos aqui tentando entender o que é altura. Qual o conceito filosófico de altura? Sacanagem. É subjetivo, né, e tal, mas... Não, mas é verdade, porque quando a gente fala de maior monstro, vamos lá. Primeiro que eu acho que, por exemplo, a serpente que dá a volta no mundo. Tudo bem que ainda não teve filme do God of War, né? Jormungandr. Mas é um comprimento que é gigante, né? Ele de altura... É difícil você entender, a cobra fica em pé, né? Mas a altura também não pode ser a espessura dela, se você for medir tipo do chão até onde ela vai. Não, mas isso é a altura. Isso é espessura. Não, mas é isso que a gente tá medindo. Os vermes de Arrakis, se você for medir a altura, eles são aquilo ali, porque é aquele cu andando na areia e você não tem como ele não fica assim, o verme de Arrakis. Ele fica um pouquinho. Aqueles monstros daquele filme meio tosco, meio maneiro pra caralho, Dragon Wars. É difícil de você medir a altura. Eu acho que eles não têm que valer. Eu acho que tem que ser um bicho que é capaz de ficar em pé, com 2 ou mais patas, concordam? Eu concordo. Sim. Pra facilitar nosso trabalho. Eu também. É. Outra coisa que talvez a gente tenha que descartar: monstros cósmicos. Tipo, os monstros lá daquele Eternos lá da Marvel. O bicho tá fora da Terra, ele não... Tem que ser um bicho que tem que pisar no chão e tá aqui pra gente ver ele respirando. Não, e não só pisar no chão, mas a gente tem que ver o tamanho dele. Porque aí a gente tira o monstro da cena final de Cloverfield, que sai lá nas nuvens, é muito alto, mas não vale porque a gente não tá ligado. Vai que ele tá baixadinho, ao invés de estar em pé. E a gente tira também o Doutor Estranho, né? Aquela criatura que ele vem no primeiro filme lá, ele fica reiniciando o tempo todo, a gente vê um cabeção enorme. Mas é cósmico. É cósmico, exato. Já tirou, exato, é cósmico. Não pode ser nada do Lovecraft, porque você não tem como medir direito. Coisas que estão, por exemplo, debaixo d'água, tipo o Kraken. O Kraken lá do Piratas do Caribe, você não sabe o tamanho direito daquele negócio. Ele só vê a boquinha ali. É um bicho que ele tá pisando na Terra, aqui. Ele cabe na Terra, vamos entender assim, né? Ele cabe num planeta, de certa forma. Cabe num planeta. A gente tem que ver o pé dele e a cabeça, pelo menos em algum momento ali, ou pelo menos conseguir estimar o tamanho, né? Pelas proporções. Vamos começar por quem? Já sabendo que essa será uma discussão cabeluda, não podíamos começar por ninguém menos do que o nosso gorilão favorito, o Rei Kong. Isso de que filme? Porque a gente tem várias versões do King Kong, né? Com tamanhos variados, inclusive. Bem lembrado, Didi, porque quando a gente conhece o King Kong nessa nova onda de movies aí, né? Por exemplo, Samuel Jackson, né? Ele foi o primeiro a enfrentar o King Kong ali no primeiro filme dessa leva de Rei dos Monstros e tal. O King Kong, ele é um moleque ainda, né? Tem peitinho de adolescente, lembra dele ali? A gente não tá olhando pro filme do Peter Jackson, a gente tá olhando pra esse Monsterverso aí que tá rolando aí, né? Até porque do Peter Jackson ele é menor, né? Exatamente. E nesse Monsterverso, o Godzilla vs Kong é a versão mais alta até agora, com 102 metros estimados do macacão. Ele tira um soninho ali no porta-aviões, lembra? Dá pra tirar um soninho no porta-aviões com esse tamanho. Cara, aquilo é uma solução muito legal, né? Porque é um clássico de monstros gigantes eles lutarem na água. Outro dia eu tava vendo um cara no YouTube falando que não faz sentido, né? Determinados filmes, tirando o Pacific Rim, que toma cuidado com isso, uma hora ele tá nadando, o Godzilla, acabou que ele fica em pé nos filmes antigos. Tipo, como assim? Ele tava nadando no raso, né? Ele tava só no raso, de repente ele ficou em pé. A gente até botou isso lá no nosso grupo do Telegram dos matadores de robôs gigantes, que se você quiser fazer parte,
Desse grupo, você clica aqui e se torne um membro, e se torne um matador de robôs gigantes, e vai bater papo com a gente tá sempre conversando, batendo papo, trocando ideia lá, colocando notícias, novidades, curiosidades, e essa foi uma dessas. Porque tem um estudo matemático mostrando essa desproporção, né, de quando ele tá em pé na água, e a profundidade das paradas da Godzilla e tal. Ele nada no raso, eu acho, né, pra só fazer a surpresa. Mas ó, lembrando que o primeiro King Kong, aquele classicão do preto e branco e tal, cara, ele teve que escalar o Empire State, né? E ele tipo, demorou pra subir. Não era uma parada que ele pegou aqui e pum, tá lá em cima, não. Ele era um macaco grande, né? Ele era um macaco até, assim, relativamente... Não vou dizer que é possível, né? Mas ele não era tão ridículo o tamanho dele, né? Ele era do tamanho do Peter Jackson, porque o Peter Jackson, ele pega exatamente essa história pra subir o prédio. Porque o problema, às vezes, da gente falar desses monstros gigantes da fantasia é a funcionalidade. A gente falou dele funcionar na Terra e tal, mas o que esse bicho come? Né? Do que ele se alimenta? Você tem material, você tem carne o bastante para alimentar esses bichos? Nesse novo reino no Monsterverso, eles brincam com isso, dizendo que existe uma terra paralela. A própria série, né, maneira lá, a série Monarch, sim, ela fala isso. Então, na terra paralela, existem outros monstros gigantes que os monstros gigantes comem. Aí funciona, né? E energia, né? Eles justificam que, assim, esse monstro aí se alimenta de energia atômica. Então tá bom. E falando em radiação, senhores, vamos começando a brilhar aqui no universo mais perto do Godzilla, mas não é exatamente do nosso lagartão que a gente tá falando aqui, porque empatados em quinto lugar, nós temos o Biolante do Godzilla, um monstro véi. Escroto. Isso é escroto, o Biolante? Porra, o Biolante é muito escroto. Eu acho ele maneiro, cara. Porra, eu acho aquela criatura de RPG. Ele assim, cara, vamos criar um monstro bizarro. Que quando você era moleque, tu provavelmente já criou alguma coisa parecida. Que é uma planta com uma cabeça de jacaré. E aí tu fala, caraca, isso deve ser muito assustador. Que é basicamente uma planta carnívora, se você parar pra analisar a estrutura. É tipo o jacaré vestido de fantasia de carnaval, sabe? Tipo assim, o jacaré falou, porra, vou botar uma fantasia de carnaval. Não ficou maneiro, mas é o que tem pra hoje. Eu vi uma tirinha outro dia que é assim, Lovecraft sendo adaptado para as ilustrações pela primeira vez e tal. Aí tá lá o Lovecraft falando pro ilustrador: minha criatura é impossível de ser traduzida para a imagem porque ela é impronunciável, indescritível e tal. Aí o cara mostra: esse Cthulhu aqui? Aí tá lá, um dragão misturado com um polvo. Aí o Lovecraft: fuck! Tipo, não era tão indescritível assim, né? Tipo, mas o Biolante, ele é essa misturinha aí. É meio que a cuca com a planta, né? No universo ali do Godzilla. Muito bem lembrado, né? Porra, e lembra muito a Loja dos Horrores, né? Sim, a Pequena Loja dos Horrores. Esse é outro monstro maravilhoso. Mas olha só, esse monstro da Pequena Loja dos Horrores, ele tem o potencial de se tornar talvez o maior de todos. Porque ele não tem limite de tamanho. Mas aí fere a nossa regra do começo. Raiz não vai definir tamanho, segundo a gente definiu. Não, o Beto tem um argumento poderoso. É porque é o seguinte, existem dois finais do Pequena Loja dos Horrores, galera. Um final é o final feliz, que foi pro cinema e tal, e existiu um final filmado, que vocês podem catar lá no Blu-ray ou até no YouTube, onde as plantas, elas dominam o planeta. E elas viram gigantescas, assim, daquele tamanho lá do Godzilla. E aí começaria a brincar, mas o Beto tem toda a razão. Como é que você vai medir a altura com um tentáculo, pro lado? Não, olha só, a gente não tá falando que ela vai ser, até porque a gente não tem uma precisão exata disso, nem é canônico necessariamente. A parada é, o potencial de crescimento dela, a priori, é o maior que a gente tem aqui. Porque é igual mato, irmão. Mato não tem limite. O limite do mato é a filha da putice dele. É o quanto ele quer te fuder. É verdade. Bom, olha só, o Biolante, ele empata, porque ele não chegou pararam o Biolante antes dele crescer demais. E ele tá empatando com o Clover, do Cloverfield. Oh, God! Oh, God! Se ele ficar de 4, né, que ele anda, é uma coisa meio urso, né, ele fica de 4... É meio Gyodai, né? Tem um quê de Gyodai? As patas da frente são um pouco maiores, né? Gyodai ninguém vai lembrar, é dos Changeman. O Clover tem 72 metros, mas se ele fica em pé, ele fica com 120, então ele tá empatado com o Biolante. E o Biolante tá crescendo. Mas ele é mais legal. Clover? Tu acha o Clover mais é mais legal. Como assim, define legal, Beto? Tu sairia pra tomar um chopp com ele, tu acharia mais bacana? Sairia. Pô, tu ia passar vergonha do lado do Biolante. Tu imagina, tu entrando com o Biolante no busão. Que frase. O Biolante absorve gás carbônico e libera oxigênio. Tu pode peidar do lado dele, que ele vai filtrar pra você. É assim que você mede os amigos, Diogo? Com certeza, quem cheira rápido o peido que eu solto no elevador, pra que ninguém mais sinta. Ele parece ser o astro aqui, né, que eu ia falar que dá a volta, mas é um conceito que já foi medieval, na verdade, né, a gente que dá a volta ao redor dele. Godzilla, senhoras e senhores, em Godzilla 2, Rei dos Monstros,
o nosso queridíssimo lagarto chega a quase 120 metros de altura. Agora, Didi, o Godzilla ele muda muito, né, de tamanho. Em todos os filmes dele você tem tamanhos variados. Eu acho que a proporção ela não chega a ser maior do que a proporção do King Kong. Mas, por exemplo, se a gente pegar um filme feito nos Estados Unidos, né, que é aquele com o Matthew Broderick. Legal esse filme. É divertido, mas eles ali apresentam a sugestão de um Godzilla bem reptiliano, bem lagartão. E não tão grande. Não, e ele é um dos mais baixos que tem. Ele anda pela cidade, ele fica abaixo dos prédios. Ele se esconde nos prédios, lembra quando o helicóptero tá... Pois é, o que bota a gente aqui um probleminha também, porque ele tem 120 metros aproximados, que entra também ele no quinto lugar. A gente só tirou ele porque ele é uma estrela. O Godzilla é meio estrelinha. Ele ganhou pelo status. Primeiro monstro da lista aqui que tem um Oscar. O King Kong clássico ganhou de efeito especial. É verdade. King Kong também. King Kong ganhou o Oscar antes do Godzilla. O King Kong é um entrave na vida do Godzilla. Por isso que eles caem na porrada. Mas eles se gostam. Porque o Godzilla quer o estrelato e o King Kong tá sempre ali tomando a frente dele, entendeu? É o que acontece. O poder atômico é mais forte que o poder do oculto, de certa forma, né? Peraí que eu gostei disso que o Diogo falou. Você acha que o King Kong ele representa um poder mais mágico e o Godzilla representa o poder da ficção, né? Da ciência, perdão. Da ciência. De certa forma, eu acho que assim, se a gente for estrito senso, é a mesma coisa no fim das paradas. Mas a abordagem de um é uma abordagem mais mística. Eles sacrificavam mulheres, né, para o King Kong. E o Godzilla, ele já vem com uma evolução de um efeito da ciência, de um efeito de uma parada que muta o animal. Total. Mas, senhores, olha só, a gente tá aqui no Godzilla, no King Kong. O King Kong sempre deu dor de cabeça pro Godzilla. O Biolante, pô, foi uma pancadaria sinistra. Mas ninguém deu mais trabalho ao nosso rei da radiação quanto ele, senhoras e senhores. Que puxa o título de rei pra ele também. Ele ou eles. Que tem uma coisa meio múltiplas personalidades. Estamos falando de King Ghidorah. Esse é bom. Esse é bom. O dragão de 3 cabeças espacial, dependendo da versão, né? Mas em tese ele veio do espaço e ele dá um trabalho pro Godzilla. Ele que é um metálico? Não, existe uma versão do tá. que os homens tentam fazer que é metálica. Mas o King Ghidorah, ele chega ali perto de 141, 142 metros de altura. Ele é maior do que o Godzilla. E ele tem uma envergadura surreal de aproximadamente, né, 158 metros, quando ele abre o asão. E Didi, você que é o nosso D&D expert aqui, você vai fazer aqui uma consultoria, por favor. Porque seguimos as regras do D&D, da mitologia que o D&D se baseia. Existem dragões e existem os wyverns. Tá. O dragão clássico, ele tem 4 patas e 2 asas, ou seja, 6 membros. Clássico dragão, correto? Tá. O King Ghidorah, ele tem 2 asas e 2 patas e 3 cabeças. Ele é mais um wyvern. Pois é porque assim, quando a gente vai pro Tome of Beasts, tem o livro dos monstros, né, pro tomo das bestas, você vai aumentando. Não é canônico, foda-se. Tá lá, a gente pode usar e é isso aí. Cara, a parada ela vai embora, porque tu entra na parada serpente também, que não tem lá, mas tem asa. É um tipo de dragão, né? O wyvern é um tipo de dragão. Eu iria pra essa. Eu prometo que a gente faz uma lista dos dragões mais fodas do RPG, ou desses ambientes. Merece, porque é muito legal, explicando as paradas, é muito bom. E o King Ghidorah, cara, ele tem essa pegada de ter vindo do espaço, né, nas suas versões, alguns dizem mais fidedignas mesmo. Ele não seria uma criatura daqui. O dragão do espaço. Digna de onde? Do material original, lá do Japão. Da parada lá do Japão mesmo. Ele é um dragão espacial, sacou? Tem um desenho do King Kong, do Godzilla, cara. Ponto alguma coisa. Não sei se vocês chegaram a ver. Esse desenho é muito maneiro. A minissérie tem na Netflix. .0. É um nome assim esquisito. .0, Godzilla .0. Cara, e não sei se você lembra, mas o King Ghidorah nessa versão, ele é uma coisa meio que etérea. Lembra? Que ele fica lá no cosmos, o Godzilla não consegue acertar ele, porque ele tá aqui e não tá aqui ao mesmo tempo, é um negócio confuso. Eu acho que eles foram longe demais. Mas aí essa versão não vale, porque ele vira cósmico. Ele vira cósmico e a gente tirou. O King Ghidorah, ele é de 64, se não me engano. Mas ele é canônico
de lá. Ele é o inimigo mortal do Godzilla. É aquele que o Godzilla, quando acorda e descobre que ele tá lá, o Godzilla fala, puta que o pariu. Agora, no começo do programa eu tava brincando com os meus bonequinhos aqui de Pacific Rim e não falei a curiosidade. Posso falar uma curiosidade agora bacana sobre o King Ghidorah? Por favor. Quando ele foi lançado, digamos assim, né, aos olhos do povo japonês, algumas pessoas especularam que ele seria uma crítica à China, né, que tem as suas rusgas com o Japão lá no passado, e a galera achou que ele representasse a ameaça chinesa que estava nessa época desenvolvendo armas nucleares, sacou? Fazendo a ponte pro que o Godzilla representou e tudo mais. Mas aí o criador do personagem, né, o Ishiro Honda, ele corrigiu, dizendo que não tem nada a ver. O King Ghidorah ele é baseado parcialmente num dragão famoso da mitologia japonesa, que é o Yamata no Orochi. É aquele dragão de 8 cabeças? Ele tem 8 cabeças e 8 rabos, Didi, na Olha mitologia só. original. Ele é a junção, então, né? Se o Changeman controlasse algo biológico. São os 8 Changemans, cada um fica tudo colado. Fica ref de Jujutsu Kaisen. Olha aí, puxou Jujutsu Kaisen. Senhores, já que falei dos meus bonequinhos no começo aqui, vamos então para Pacific Rim. Em segundo lugar, ele que deu trabalho para a nossa turminha conectada dentro dos robôs gigantes, o Slathern. Com 181 metros de altura, debaixo d'água, quando eles estão tentando fechar ali o rim, né? O que dá nome, a fenda. É o monstro que responsável por quase levar a humanidade buraco abaixo, né? Olha quantas palmas você recebeu, Didi. Olha aí, olha aí, olha aí. Agradeço essas Olha palmas individuais, assim, obrigado. Eu acho muito foda, porque o surgimento desse bicho, ele é no filme, no avançar do filme, na crescente do filme, uma coisa esperada teoricamente, porque você já sabe que tá vindo um crescimento, mas ele é tipo assim, cara, vai aparecer uma criatura maior. Quando aparece o maior, é maior pra caralho. E aí tu vê a proporção de um pro outro na porrada, fala, não tem como eles ganharem. Tanto que eles precisam se sacrificar pra poder resolver a parada. Todos os Jaegers, né, os Jaegers, eles precisam se sacrificar. A Terra entrega tudo que ela tem pra resolver aquele problema. É muito foda, cara. A chegada dele, eu acho que a melhor forma de descrever, não sei se pra vocês, ela é desanimadora. Porque quando eles estão lutando contra os dois bichos lá embaixo, não sei o que, você fala, cara, isso vai ser o que vai, né, o impeditivo aqui pra gente entrar no buraco. Aí eles, quase aqui, aí quando ele aparece, aí tu faz tipo assim, tipo, puta. Os malucos já estavam no sacrifício, né? Já estavam na merda. Tem um filme que é muito bom, que tem essa pegada também, que eu adoro, que é o 13º Guerreiro com o rei, né? O rei viking lá, nórdico. Ele chega na luta final, ele tá fudido. E aí tu fala, como é que ele vai combater essa porra? Se ele é um fodão, ele tá na merda. E aí, essa questão da superação dele, né? Do herói, desse herói máximo da parada, onde ele, mesmo envenenado, no leito da morte, segurando suas últimas respirações, ele vai lá e se sacrifica pela parada. Eu acho isso muito foda. É por isso que você lá no colégio tomou a responsabilidade de ter pego lá a mochila que desapareceu quando não tinha sido você? Tinha sido eu, esse é o grande problema da minha vida, que eu menti, eu sou um anti-herói. Eu roubei pra fingir que eu era herói, entendeu? Mentira. 20 anos depois. Não. Vamos lá então, senhores, a gente fica chamando esses animais grandes aqui de forças da natureza muitas vezes, né? A nossa forma de tentar compreender algo que compete com o entendimento do ser humano na pirâmide de alimentação na história. E aí aqui nós temos realmente uma força da natureza, ele que estava destinado a destruir Asgard com impressionantes 1000 metros de altura. Senhoras e senhores, Surtur! Na fase 2. Na fase 2. Porque no começo do filme, quando o Thor tá falando com ele é só um pouquinho mais alto. Ele aparece no primeiro filme? Não, no começo do filme, que o Thor tá preso e ele tá torturando o Thor. Tá. Ele tem um tamanho legal, assim, mas é um cara grande. Mas ele tem... A sensação que eu fiquei disso é que ele tem meio que um lance de fúria, de rage, do fogo, né? Até porque ele, de certa forma, o deus do fogo ali é o cara que traz o apocalipse. Traz o Ragnarok, na verdade, né, para os 9 reinos. Ele taca fogo, de acordo com a mitologia, nos 9 reinos. Eu taco fogo! Olha aí, Toninho do Diabo. É isso, da mitologia nórdica. E, cara, ele, eu acho que ele vai se enfurecendo, se inflamando, e aí as proporções dele também vão
aumentando. Tem uma coisa assim de desencadeamento, quando eu não lembro mais da adaptação que a Marvel fez do mito original, mas tem alguma coisa conectada com a Hela, né? Quando ela estiver em tal lugar e o Thor tiver sido destruído, então é um negócio assim, aí ele pode se erguer sobre a cidade. Ele é o cara que traz o bonde, né? O cara que traz o bonde, Beto. Fala, Beto acariocou o MCU. Não, mas é verdade, porque olha só, na mitologia nórdica, quando o Surtur vier pra lutar contra os Aesir, que são os deuses, ele é de fogo, vai juntar com a galera do gelo, vai juntar com o Fenrir, que é o lobo e tal, e a Jormungand. Então assim, ele vai juntar o bonde e falar, galera, chegou a hora de destruir o mundo, vambora. Junta o bonde e partiu. Só que assim, eu tenho uma dúvida. Vamos lá, agora é a hora. É cósmico. Aí que tá. E não é, de certa maneira, porque ele tá dentro de Asgard. Não, mas a gente vê ele em Asgard. A gente definiu no planeta Terra. Asgard não é. A gente falou um planeta. Mas aí planeta não vale, porque planeta, a Terra, perto de certos planetas descobertos no jogo, ela é um grãozinho de feijão. Não, mas ó, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que a grande questão aqui é uma comparação funcional pra gente poder mensurar o tamanho da criatura. E no caso do Surtur, a gente tem o parâmetro, porque a gente vê a proporção dele com relação à cidade de Asgard. Cara, eu acho o seguinte, as nossas regras aqui estabeleceram o seguinte, é uma criatura cósmica, não vale, mas o Surtur, ele não tá no cosmos, ele tá no chão. A gente vê ele lá na cidade, você consegue medir a altura pela proporção do torso dele e tal, e a gente não disse que não podia ser em outro planeta. A gente disse que tinha que funcionar dentro do planeta. Então acho que tá valendo. Você aceita, Beto? Eu acho que vale, porque o Surtur é mais fácil de entender do que todos esses outros que a gente vai excluir, né? Surtur. Já viu? Bonde do Surtur. Vai. Bonde do Surtur. Surtur. Bonde do Surtur. Surtur.